Aleluia. Podem se assentar. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Hoje eu quero estudar uma palavra com os irmãos. Obrigado, dona Ângela. Uma palavra com os irmãos que Deus tem colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer aos irmãos, ela é arrependei-vos. Ou, eu posso dizer, arrependimento. Mas o que significa o arrependimento? O arrependimento, ele quer dizer pesar, lamentação pelo mal cometido, compunção ou contrição. E interessante que nas mensagens de Jesus, ele sempre levava as pessoas a pensarem como que elas estavam na situação dela e levava elas ao estado do arrependimento. Então ele falava isso para as pessoas. Então, aqui em Isaías capítulo 55, versículo 7, fala o seguinte: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aleluias. E Jesus falava através de parábolas para as pessoas, porque ele não falava da mesma maneira que ele falava com os discípulos, porque as pessoas elas não iam entender, as pessoas da época que ali estavam, então ele falava através de parábola. O que é a parábola? É a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então ele contava uma história que era uma comparação em que as pessoas elas entendiam ali a mensagem que estava sendo ministrada. E alguns ficavam bem atentos àquilo que o Senhor não é diferente dos dias atuais. Quando o Senhor estava ali falando ali a mensagem, trazendo essa parábola, algumas parábolas, as pessoas prestavam atenção, outros começavam a criticar aquilo que ele estava falando, e outros nem davam bola. Mas a palavra ela era anunciada, a palavra ela era pregada. Então eu peço aos irmãos que vamos iniciar essa mensagem, que está ali em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 32. Aleluias, glória a Deus. E que o arrependimento venha estar em nossos corações todos os dias. Porque se nós pecamos, temos que nos arrepender e pedir perdão ao Senhor para que nossa vida seja transformada. Aleluias. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 32, eu quero ler ele por completo. Então são três histórias, três parábolas que são contadas aqui neste interim. Então temos a parábola da ovelha, temos a parábola da dracma e temos também a parábola do filho que saiu de casa lá, o filho pródigo. Então vamos iniciar aqui. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Enquanto a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. 16, ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. 19, mas não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. 24, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 27, este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. 29, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30, mas quando voltar para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Verso 32 e último, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia, somente até aqui. Muitos pregadores, quando leem essa passagem, eles se atêm à passagem do filho pródigo. Mas se nós prestarmos um pouco mais de atenção, na Bíblia nós temos algumas divisões, mas isso é uma mensagem única, porque o Senhor Jesus ele estava falando e falou sobre a ovelha, falou sobre a dracma e continuou. A palavra diz: e Jesus continuou. Então não houve ali pausas entre elas, ele estava contando as mensagens, as parábolas para quem? Para os fariseus e para os mestres da lei. Os homens que lá estavam, os homens que criticavam Jesus, os homens que eles estavam ali garantindo a lei, eles conheciam a lei em relacionado a Moisés, só que os olhos deles não eram abertos, porque ali estava o Messias, e eles não criam no Messias. Aleluias. Então o que me chamou a atenção nessas três histórias, que são três histórias que são conectadas? Ela fala sobre arrependimento. Essas três mensagens ela fala sobre arrependimento. E Jesus é interessante quando nós lemos e prestamos um pouco de atenção, que Jesus ele ensina de um modo simples e objetivo para as pessoas que lá estão. Ele não fala de palavras difíceis, né? Ele fala simples e objetivo. Mas existia alguém que estava criticando ele ali. Existia alguém que estava querendo fazer com que Jesus parasse de falar e pregar a mensagem. Assim é na nossa vida. Às vezes você, por mais simples que você seja, você quer passar a mensagem que o Senhor colocou no seu coração, você quer pregar para uma outra pessoa do seu jeito. Não existe uma maneira, não existe um padrão, não existe ali um manual. O nosso manual é a Bíblia, nós temos que ler, seguir, entendê-la. Mas você vai falar a palavra do Senhor Jesus, fala da tua maneira.
Vai ter gente que vai querer te criticar. Vai. Mas o primeiro ensinamento aqui que eu vejo, que eu tenho aqui com Jesus é o seguinte: não se importe com quem está lhe criticando, siga adiante. Não se importe com o que as pessoas vêm falar, não, siga adiante. Ah, você falou errado, não importa, eu falei de Jesus. Aquilo que arde dentro de mim, a chama que arde dentro de mim é Jesus, eu vou falar dele. Não dê ouvidos àquilo que não te faz crescer. Não se importe com aquelas pessoas que ficam querendo te criticar, ou até querendo te parar. Não deixe que as coisas, que as situações da vida venham parar você. E o segundo ensinamento, nessas três parábolas, né, que são conectadas, é: alegrem-se com os que se arrependeram. Temos que nos alegrar. Às vezes fica naquele pensamento: mas rapaz, como que eu vou me alegrar? Aquela pessoa fez tanta coisa errada, agora quer dar um de santinho, agora quer ir falar da igreja, agora... Nós temos que mudar. Nós temos que ser agentes de mudança para outra pessoa. Isso é em nós. E a primeira questão aqui, na primeira parábola que o Senhor conta, fala sobre a ovelha, e ela fala que aquele homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, foi atrás dela, na hora que ele encontrou, pegou ela pelos ombros e levou. Ele reúne os seus amigos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha. Aí no versículo 7 diz assim, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. O que eu extraio aqui desta mensagem? Que aquela ovelha era uma vida que estava perdida. Se a gente trazer para os dias atuais, aquela vida que estava perdida, ela foi encontrada por alguém, e assim ela foi encontrada porque alguém procurou. Se alguém procurou, porque se importou, e se importou tanto que orou, e Deus deu o direcionamento para ela, para que ela foi lá, falou da mensagem do Senhor Jesus, e essa pessoa se arrependeu dos pecados e voltou para onde ela não deveria ter saído. O que acontece muitas vezes é que nós queremos tomar o lugar que não é nosso. Como assim? Muitas vezes eu quero falar assim: não, mas esse aqui ele já conheceu a palavra, ele estava ali no evangelho, saiu porque quis, agora é ele e Deus. Erramos. Porque nós devemos orar por aquela pessoa, orar por aqueles que ficam fracos na fé, para que eles se fortaleçam, para que eles encontrem verdadeiramente o Senhor Jesus e volte para a casa do Pai. Todos nós temos que ter um coração voltado ao arrependimento, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas quando nós voltamos, nos arrependemos e pedimos: Senhor, perdão por tudo aquilo que eu falei, por que eu pensei, por aquilo que eu faço. Eu não sei se ofendi alguém ou não. A mesma atitude de Davi, um personagem muito emblemático na Bíblia é Davi. Ele era perfeito? Não. Esse que é interessante. Ele não era perfeito, mas ele tinha um coração contrito. Quando ele entrava na presença do Senhor, ele reconhecia que o Senhor era maior do que ele, que o Senhor estava ali e ele dependia de Deus. E nós temos que ser assim. Nós temos que falar: Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. Eu preciso de Ti, Senhor. Mas tem dois tipos de ovelha, dois tipos de vida, de pessoas, que quando nós falamos assim: mas aquela pessoa ali, tem pessoas que estão na caminhada com Deus, às vezes ela não se alimenta direito, ela não come direito, aí ela começa a olhar para os lados, começa a olhar para os problemas, começa a olhar para as situações. Aqui um dia você vai ver: cadê aquele irmão que vinha na igreja? Não veio mais. Essa ovelha, ela acabou se perdendo. Ela acabou deixando ali de comer o alimento saudável e foi comer alimentos em outros locais que não sacia a sua alma. Essa ovelha, a gente tem que cuidar, orar, para que essa ovelha volte para os braços do Pai. Mas também tem aquela ovelha que ela sabe o que está fazendo.
Aquela vida que ela sabe a decisão que ela vai tomar. Ela toma uma decisão e sai da presença. Ela fala, ei, eu não quero mais. O pastor até falou aqui, foi até confirmação. Eu não quero mais ouvir esse pastor, não. Eu vou fazer outra coisa. Aí sai. Simplesmente sai. Ela é consciente daquilo que ela está fazendo. E essa ovelha, da mesma maneira que ela foi consciente quando ela saiu, ela tem que ser consciente para ela mesma voltar. Porque foi decisão, ela tomou uma decisão. Então a decisão que ela saiu, ela tem que ter a decisão de voltar. Eu vou citar um exemplo rápido aqui, de que eu estava lá em Ribeirão Preto, trabalhando, e tinha um funcionário lá, que era da mesma área que eu trabalho, e ele virou para mim do nada, Jackson, eu sei que eu estou errado, eu sei que se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu sei, eu conheço a palavra, mas hoje eu quero viver a minha vida deste jeito. Uma ovelha consciente que sabe o que está fazendo, sabe que se ela morrer naquele momento, para onde ela vai? Então tem ovelhas que ela tem que reconhecer o seu erro e voltar para os braços do Pai. Muitos podem olhar, mas aquela igreja ali acha que é melhor que a minha. Olha como que aquele louvor é legalzão. Olha como que tem bastante menininho, bastante menininha. Cuidado com isso. Né? Você fala a grama do vizinho, lá é mais verde a grama do vizinho do que a minha grama aqui. Minha grama aqui tem... Toda vez o Valdir tem que aparar a minha grama. Só que a gente não pode esquecer que às vezes você pode ir para o lado lá do vizinho e a grama dele é sintética. Não tem conteúdo. E nós somos bem alimentados aonde nós estamos. Aleluias. Em João 10:27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ezequiel diz assim, 34:31, vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. 34:11 de Ezequiel, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e dela eu cuidarei, e delas cuidarei. Agora, passando, que fala aqui do arrependimento da ovelha, voltou, alguém foi buscar, mas também tem a da dracma perdida. Eu quero me ater apenas a um versículo, que ali em Lucas capítulo 15:8, ele fala assim, e qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, uma dracma era equivalente a um dia de trabalho forçado, um dia que ele estava fazendo o trabalho dela, e perdendo uma delas não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. Aqui nesse versículo, eu peguei três ensinamentos que a gente pode ter. A primeira dela é a atitude da mulher, acender uma candeia. Primeira coisa, eu acendo uma luz. O que significa a candeia? Ela representa trazer a luz ao que está obscuro, ilumine o que não se pode enxergar. Então tem pessoas que o Espírito Santo está batendo ali no coração dela, ela está ali, só que às vezes ela está sentindo que as coisas estão ficando ruins, está escurecendo, o amor está se esfriando. Acenda essa candeia, acenda essa chama dentro de você. Em Salmo 119, 105 fala assim, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como eu vou fazer com que essa chama volte a ser acesa? Eu tenho que buscar mais do Senhor. O segundo, varre a casa. Quem varre a casa sabe que é complicado varrer a casa, né? Tem que levantar o móvel, levantar o tapete, dá até dor nas costas só de pensar. Varrer a casa, ela representa fazer uma limpeza, você fazer algo ali que você vai tirar as coisas que te atrapalham de seguir a Cristo, tirar as coisas que te atrapalham, que você mantenha essa luz acesa.
E quando você faz ali uma faxina na sua casa, né, você varreu ali, você também utiliza a água, que a água vai limpar ali toda aquela sujeira, né? Às vezes a mulher, quando vai fazer uma faxina na casa, ela não quer que ninguém entre. Não, não entra, não pisa aí que eu acabei de limpar. É só até o próximo dia, né? Não entra ali, que ninguém que não vai sujar. Mas nós temos uma água que ela nos purifica de todo o pecado. Em 1 João 1,7 diz assim: se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu limpo a minha vida e peço: Jesus, me purifica, eu quero ser limpo. Toda vez quando nós entramos, é uma prática já minha, eu falo: Senhor, lava as minhas vestes. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu, o que pode ter acontecido, se ela está manchada, como que está, eu não sei, mas o Senhor sabe. Limpa a minha vida. Porque se o Senhor Jesus voltar, Ele não vai levar uma noiva junto com Ele que está com a sua veste manchada. A nossa veste tem que estar mais alva como a neve, como diz uma canção, alvo mais que a neve. É as nossas vestes. E por último aqui, procure atentamente aquele amor que acabou se esfriando. Volte para os braços de Deus. Tenha esse entendimento: eu não posso sair da presença de Deus. Estar na presença de Deus é só estar aqui na igreja. Não, é todo dia, é uma vida diária com o Senhor, é você ter uma caminhada com Cristo. As pessoas vão olhar para você, vão ver a diferença em você. Quantas vezes eu não precisei falar nada e a pessoa fala: Jackson, você é cristão, né? Eu falo: eu sou sim. Amém. Porque você não precisa falar, isso é intrínseco. A pessoa vai olhar para você, vai ver as suas atitudes, que vai dizer mais do que palavras. E a pessoa vai falar: opa, essa pessoa é diferente. E o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Em Jeremias 29:13, na versão João Ferreira de Almeida, ela fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. E quando você achar a Jesus, você procurar, você encontrar, pedir para Ele fazer morada, não fique apenas você sozinho com Ele, não. Divulgue. Chame os seus amigos, chame os vizinhos, chame os parentes, chame os seus colegas. Fala: eu encontrei algo precioso e eu preciso compartilhar com vocês. Eu achei aquilo que estava perdido. E você começa a falar isso para os seus familiares, os seus vizinhos. E a mensagem que você prega faz o efeito. A mensagem que você fala faz o efeito. E nós temos que viver uma nova vida, se arrepender dos maus caminhos e seguir ao Senhor. Em Lucas 15:10 fala: eu lhes digo que da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluias. E a última parábola, que é do filho. O filho que nós podemos contrastar com os dias atuais, ou fazer uma paráfrase com os dias atuais, ou uma comparação com os dias atuais, é melhor, né? Fica mais simples. Uma comparação com os dias atuais. Né? Então, a palavra do Senhor no verso 11 fala que Jesus continuou falando ali da parábola e fala de um menino mais novo que disse para o pai: pai, eu quero a parte da minha herança. E eu imagino o pai com dor no coração, falando: como assim você quer parte da sua herança? Mas ele assim mesmo foi e repartiu a propriedade entre o filho mais velho e o filho mais novo. Normalmente uma herança, ou é de regra, uma herança ela só é dividida após a morte daquele que detém o direito, né, do principal. Então, depois da morte que existe uma herança. Herança em vida não existe. O que existe é uma partilha de bens, uma divisão prévia de bens em vida. Não é herança. E aqui, inconscientemente, esse filho estava falando aqui: pai, o senhor está demorando demais. Está demorando demais, pai. Eu já quero a minha parte, o meu irmão aí, eu não quero saber dele, eu quero a minha parte, eu quero fazer o que eu tenho que fazer.
E o pai dividiu a propriedade entre os filhos e deu a parte do menino. E a palavra do Senhor, ela diz aqui que não muito tempo depois, o que chama a atenção é esse não muito tempo depois. Então, depois que ele pegou aqueles bens, aqueles valores que eles estavam ali, aquele montante, não demorou muito tempo e ele tomou uma decisão e foi embora da casa do pai. Preste bem atenção, foi a decisão tomada por ele. Ele quis sair do lugar onde tinha conforto, do lugar onde tinha alimento todo dia, do lugar onde tinha cama quentinha, do lugar onde tinha o leitinho de manhã. Ele decidiu sair para viver algo que ele não sabia o que era. E muitos estão na casa do Senhor, ou muitos estão na casa dos pais, pensando, quando eu fizer os meus 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser. Vai lá, você vê que é bom para tosse. Eu queria voltar no tempo, quando meu pai fazia tudo, não precisava pensar em apartamento, pensar em aluguel, pensar em condomínio, pensar em carro, E o filho quer ser independente. Essa é a palavra. Ele quer ser independente, ele quer sair, quer extravasar. Só que, quando essa pessoa, ela tem uma maturidade, ela chegou aos 18, vamos dizer assim, tem uma maturidade, ela tem uma mentalidade, ela é focada nas coisas que ela ensinou, foi obtida durante o seu crescimento, ela permanece na presença do Senhor, mesmo estando longe dos pais, porque o filho, dizem muito, o filho é reflexo dos pais, então ele permanece, pai, benção pai, benção mãe, mesmo de longe, continua. Mas tem filhos que quer fazer o quê? Quer ir embora, quer viver a vida, Então, essa questão desse rapaz que saiu, não tinha experiência, não tinha ensinamento, a palavra do Senhor diz que ele saiu, não muito tempo depois, ele foi embora, e gastou os bens vivendo irresponsavelmente, uma vida desenfreada. Aí chega um determinado momento da vida dele, que ele, caindo em si, diz a palavra, ele perdeu tudo que ele tinha ali, perdeu tudo. Vamos dizer assim, que ele pegou toda a herança do pai, não estudou, não investiu, só gastou com os amigos, pseudo-amigos, que quando você tem dinheiro, eles aparece um montão, quando você não tem nada na pendura, andando de busão, não aparece um para dar uma carona. É difícil. Aí ele caindo em si, e essa palavra caindo em si, o significado dela significa assim, reconhecer o erro ou imprudência depois de ter se iludido com algo, tomar consciência do que faz ou do que ia fazer. Isso que significa caindo em si. Ele caiu em si, ele viu a burrada que ele fez quando ele saiu da presença do pai. Ele viu, eu não deveria ter feito isso jamais. E agora, com que cara eu vou me apresentar diante do meu pai? Depois que há um arrependimento, sempre há uma decisão a ser tomada. Porque tem aqueles que se arrependem e voltam. E tem aqueles que se arrependem e têm medo de voltar. Tem vergonha de voltar. Sempre depois de um arrependimento, a gente tem que tomar uma decisão. Aí ele toma uma decisão, ele fala, eu vou me colocar de volta para o meu pai, mas só que eu já vou pensar aqui o que eu vou falar para ele. Eu vou ensaiar o que eu vou falar para o meu pai. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Eu fico imaginando, às vezes eu fico
viajando assim na mensagem, porque eu fico imaginando ele andando o caminho todo, decorando essa frase: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Eu imagino isso, né? O caminho era longo, ele tinha que te falar uma coisa para o pai dele. Ele saiu, ele pediu algo que ele não deveria ter pedido, mas mesmo assim ele teve a coragem de falar: pai, me dá metade da que me pertence, que eu vou embora. E ele meteu com murros na água e vai estar voltando para a casa do pai. E ele decide, com esse plano dele, voltar. E a mesma coisa quando nós tomamos a nossa decisão, falamos, aquele que está desviado, aquele que está desigrejado, ou aquele que simplesmente fala: eu cansei. Mas tem que você também que está acompanhando também na internet, que se você está nessa situação, volte para os braços do Pai. Não deixe que as situações da vida te afaste do autor da vida. É o nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas não voltam porque ela tem medo do olhar daqueles que estão dentro de casa. Como assim, Jackson? Você está doido? Muitas vezes as pessoas não voltam porque ela tem medo do irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Aquele que ficou, aquele que estava ao lado do pai, aquele que tinha as coisas do bem e do melhor, aquele que estava ali recebendo a mensagem toda a semana. O filho mais velho, aí quando volta o filho mais novo que foi embora, meteu com murros na água, voltou, falou: ai, agora eu preciso pedir perdão. Aí fica criticando: olha lá, tá vendo? Foi aconselhado, foi embora, e agora? E agora? E agora? E agora? Essa síndrome do irmão mais velho, essa síndrome do irmão mais velho tem que ser mudada. Porque da mesma maneira que o pai, ele recebeu aquele filho de volta com amor, nós devemos receber aqueles que um dia porventura saíram, e se voltar, recebamos com amor também. Temos que receber com os braços abertos. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos junto, né? Muitos colocam aquela lá, o TMJ, né? Tamo junto, vamos para cima. E a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Em Atos 3,19, ele fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Temos que ter esse pensamento, se arrepender, porque é chegado a hora, ao reino dos céus. O tempo do Senhor chegar está próximo, muito próximo. Não há tempo de brincarmos de ser crente, falar: eu sou gospel. Hoje nós vemos muita gente que se diz gospel, que não é coisa nenhuma, que não sabe nem definir o que é o Espírito Santo. São influencers, não sabe o que é o Espírito Santo. Por isso que eu não fico assistindo nenhum cantor, esses influencers, esses artistas que se dizem cristãos, eu não assisto. Porque é uma mudança de vida. Seguir a Cristo é mudança de vida. Não tem como eu seguir a Cristo e continuar nas mesmas práticas que eu fazia anteriormente, não. Eu sigo a Cristo e eu mudo a minha maneira de falar. Eu mudo a minha maneira de pensar. Eu mudo a minha maneira de agir. Isso é nítido. Mas eu falava muita gíria, você para de falar gíria. Mas eu falava muito palavrão, você para de falar palavrão, é simples. Mas eu não consigo, ora. Igual frase de caminhão, né? Ora que melhora. Ora. Estou indo aqui para o final, já seguindo para o final. No versículo 15 e 20 diz assim, que o filho ele tomou aquela decisão de voltar, e quando o pai ele olha ao longe, eu imagino, eu também conjecturando, eu penso muito, eu fico imaginando que talvez lá tinha uma janela na casa dele, o pai ficava lá e olhava ao longe: cadê meu filho? O que está acontecendo?
Será que ele está passando frio? Será que está se alimentando? Será que? Aí ele olha ao longe, ele vê o filho. E a palavra do Senhor diz que, estando ainda de longe, quem viu ele? O pai. E cheio de compaixão, cheio de ternura, o pai correu até o seu filho, o abraçou e o beijou. Então o pai viu, ele teve ali aquela visão, cheio de compaixão, ternura. Ele correu para o seu filho, ele teve uma atitude, ele teve o amor de pegar o seu filho, abraçar e beijar. Da mesma forma, quando nós temos esse arrependimento, quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor vê, Ele tem uma grande compaixão por nós, está sempre de braços abertos para nos receber, para nos dar o afago, para nos dar o carinho que nós precisamos. E é do nosso Deus. Nós temos que refletir sobre as nossas atitudes. Mas eu já sou cristão, mas nós temos que refletir sobre o que nós falamos, o que nós fazemos. Em Salmo 145, 8, 9, ele fala: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. A sua compaixão alcança todas as criaturas. E aquele que errou o alvo, está no pecado, pecou, errou o alvo, e o Senhor, Ele está de braços abertos para receber. E essa pessoa, ela só tem que tomar uma atitude e voltar para os braços do Pai. É tomar uma atitude, é uma ação. E para finalizar, quando o filho ele questiona: pai, o porquê o senhor está fazendo isso? Esse seu filho, ele nem fala meu irmão, ele fala: esse seu filho saiu, esbanjou tudo o que ele tinha, que era do Senhor, e agora quando ele volta, o senhor mata um novilho gordo, o Senhor dá uma festa. E eu sempre estive aqui na casa do Senhor servindo. Todos os dias eu estava aqui trabalhando. Não é justo, pai. E da mesma maneira, a gente pode se sentir assim, ingratos. Porque quando nós estamos na casa do Pai, não saímos da casa do Pai, nós somos bem alimentados na casa do Pai, somos cuidados pelo nosso Pai, recebemos o melhor do nosso Pai. E aquele que saiu, que porventura vai voltar, precisa do carinho do Pai, precisa do abraço do Pai, precisa se sentir acolhido pelo Pai. Porque a alegria no céu, quando um pecador, ele se arrepende. Aleluias. Aleluias. E em Tiago capítulo 5, versículo 20, é um versículo que ficou muito na minha mente. Quando eu li, eu fiquei pensando e refletindo sobre ele. Ele fala: lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida desta pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aleluias. Então, quem converte, você que fala da palavra, você que vê aquela pessoa fazendo uma coisa errada, aquele que já conheceu os caminhos do Senhor, mas por algum momento está fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Se você faz isso, converte essa pessoa do erro, você está salvando uma vida, você está salvando uma casa, você está salvando uma família.
e os pecados eles são perdoados. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. É todos os dias falar: Senhor, coloque palavras em minha boca, que se eu precisar pregar aonde eu estiver trabalhando, que aquela vida ela seja alcançada. Se eu precisar pregar onde eu estou estudando, que aquela vida seja alcançada. E se eu precisar pregar, Senhor, lá na fila ali daquele banco, na fila do INSS, ali na fila para comprar o pão, aquela vida seja alcançada. Porque não existe local para você falar a palavra do Senhor. Fale do Senhor. Fale aquilo que está ardendo o seu coração. E o que arde o seu coração essa noite? O que arde o seu coração todos os dias é a mensagem do Senhor. E para finalizar aqui, quero cantar uma música com os irmãos, uma música do tempo do pastor Diego, como ele estava fazendo a nostalgia, né, lembrando. É uma música bem antiga, que eu gostaria que os irmãos ficassem em pé agora. Nós vamos cantar ela. E o pastor vai lembrar. Vai lembrar. Aleluias. Ela diz assim: um filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou, banquete a ele entregou. Glória a Deus. E você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Oh, vem sem demora andar com Jesus. Vem do Pai alegre chorou, vem do Pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai.
Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Estamos abençoados.